Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar seguimento em Gênesis. Na semana passada nós falamos sobre ah, qual era o propósito de Deus ao criar o homem e nós vimos a grandiosidade de Deus, o Deus imenso que nós não conseguimos explicar. E esse Deus cria o homem, cria as criaturas, cria o mundo, cria tudo com o poder da sua palavra. E ele vai criar o homem à imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. E aí nós falamos sobre o propósito de Deus nessa criação, que era nada mais, nada menos do que a criação como um todo e o homem, sendo a sua imagem e semelhança, governando essa criação, era glorificar o nome de Deus. Era que se olhasse para o homem, se olhasse para a criação e visse nessa criação e nesse homem a glória de Deus, fosse glorificado o nome de Deus ali nessa criação. E aí nós vimos que Deus, ao querer glorificar o seu nome através da criação, ele também acompanhava de perto a criação, ele andava com o homem, ele cuidava do homem, ele deu uma companheira para o homem e também deu uma liberdade de escolha. Nós falamos sobre o homem não ser uma espécie de um robô na criação, que ele tinha desejos próprios, ele tinha a decisão de poder escolher ou não seguir no que Deus havia proposto para o homem, no propósito do homem. E aí nós terminamos com Deus fazendo tudo para esse homem e buscando desse homem apenas a glorificação do seu nome e que esse homem reconhecesse que Deus era soberano, era poderoso para fazer as coisas como ele queria, e a função do homem era adorar esse Deus, era glorificar esse Deus que havia feito tudo por esse homem. No Jardim do Éden foi uma espécie de um sonho para o homem original, de uma utopia do homem original, onde Deus faz as coisas da maneira como ele queria que fosse acontecer, que as coisas fossem caminhar. Mas aí o Jardim do Éden também vai ser o local onde o homem vai ser testado. Justamente por Deus dar essa liberdade ao homem, o Jardim do Éden vai ser o local onde o homem vai ser testado se ele quer ou não seguir sobre o domínio desse Deus que criou todas as coisas. E hoje nós vamos focar mais na parte da queda, não exatamente nas consequências da queda para nós hoje, mas mais na queda em si e quais foram as consequências diretas da queda e qual foi as consequências para Adão e para Eva e para a humanidade como um todo na criação dessa queda. E aí no próximo encontro a ideia é nós falar mais sobre as consequências da queda para a nossa vida hoje, o que nós somos, o que o homem natural é após a queda sem Cristo. No capítulo 2, versículo 9 de Gênesis, nós vamos ver Deus fazendo brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boas para alimento. Deus cuidando desse homem, Deus faz brotar todo tipo de árvore. E vai dizer a Bíblia que Deus coloca também no jardim, além de todo tipo de árvore agradável e boa para alimento, Deus coloca também uma árvore da vida no meio do jardim e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus planta mais duas árvores. E aí no versículo 17, no mesmo capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver que Deus proíbe o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não era para comer, porque no dia em que comessem dessa árvore, certamente o homem morreria. Deus planta a árvore da vida e a árvore do conhecimento, mas ordena que apenas da árvore do conhecimento o homem não comesse. É como se fosse uma aliança que Deus faz com Abraão, por mais que não tenha a palavra aliança, mas é um contrato mútuo com Abraão. Deus diz, eu vou plantar aqui, eu vou lhe dar tudo de bem, e a sua contrapartida é não coma dessa árvore. Ou seja, dessa árvore em específico, pode comer de qualquer outra árvore, de toda outra árvore, livremente, diz a palavra. Mas dessa árvore aqui você não pode comer, porque vai ter consequências no dia em que você comer.
ou seja, o homem quebrar essa aliança com Deus teria consequências e manter essa aliança também teria consequências boas. Deus estaria com o homem, Deus seguiria o seu plano original para a humanidade. No versículo 16 e 17 do capítulo 2, deixa subentendido que da árvore da vida era permitido Adão comer dessa árvore. Essa árvore parece ser alguma árvore especial que concedia uma espécie de vida, sustentava a vida de Adão. É interessante que essa árvore da vida ela vai ser mencionada de novo no livro de Apocalipse, e aí nós vamos ver em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7, Apocalipse 2 e 7 vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E também Apocalipse capítulo 22 e versículo 2 diz: no meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vemos que Deus planta a árvore da vida no jardim e Adão se alimentava dessa árvore com uma espécie de sustentação da sua vida. E quando o homem sai do jardim, ele perde o direito de acessar essa árvore da vida, vindo assim a morrer, a perecer depois de um tempo de vida. E aqui no Apocalipse, quando nós nos encontrarmos com Jesus, estivermos no céu, é interessante que essa árvore da vida ela volta a aparecer como uma espécie de uma árvore que doa vida à criação de Deus. Deus, como quem planta a árvore, como quem tem o poder, ele parece uma espécie de quase uma simbologia da vida a qual o homem se alimenta dessa árvore e tem uma vida eterna. Mas também Deus planta a segunda árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa, como nós lemos, era expressamente proibido comer. E era a aliança de Deus com Adão. Deus dizia: eu lhe ajudo, eu faço o que o que ele vai lhe agradar, vai lhe manter bem, mas dessa árvore é proibido comer. É como se fosse Deus dizendo: esse é meu pedido para você, essa é a minha aliança contigo, nós dois temos esse contrato entre nós. E a pena para comer essa árvore era uma pena de morte. Nós não temos escrito na Escritura qual é o fruto da árvore, nem que tipo de árvore era essa árvore do conhecimento do bem e do mal, mas aqui o foco da Escritura não parece ser no fruto em si, no qual era o fruto, mas sim na representação que essa árvore tinha. Era um teste de obediência de Deus para Adão. Deus diz: Adão, você vai agora obedecer esse meu mandamento e não vai comer dessa árvore. E aí, esse teste para Adão seria uma espécie de uma pergunta para Adão, pedindo se, em meio a todo esse bem-estar que Deus havia criado para o homem, no meio de todo esse conforto que Deus havia criado para o homem no jardim, se o homem ainda assim obedeceria a Deus, no meio de todo esse conforto que Deus havia providenciado para Adão. E sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não teria uma escolha. Adão seria apenas alguém que seria criado por Deus sem nenhum direito de escolher se ele queria ou não estar sob o domínio de Deus, se ele queria ou não estar dentro desse acordo, dessa aliança que Deus havia feito com Adão. Adão tinha o que nós chamamos do livre-arbítrio, ele tinha uma escolha real de livre-arbítrio, ele não tinha influências nenhuma. Ele não tinha influência de pecado prévio na sua vida, ele havia sido criado já adulto por Deus, Deus cria ele perfeito como uma representação da sua imagem e semelhança, e portanto Adão tinha essa escolha real, algo que nós hoje perdemos por causa do pecado, mas Adão tinha essa escolha real de poder escolher entre servir a Deus ou não servir a Deus. Adão não tinha nenhuma influência sobre essa decisão, a não ser o seu próprio desejo, o seu próprio pensamento. E aí, em Gênesis 3, Deus criando essa aliança com Adão, e propondo esse mandamento a Adão e dando esse mandamento a Adão e dizendo: dessa árvore você não vai comer. Agora, em Gênesis 3, nós vamos ler como que o homem reage a essa aliança que Deus faz com ele, como que o homem reage a esse extremo bem-estar que Deus dá para o homem.
diante de um Deus que tem amor e que alcança o homem a tudo que ele, quem sabe, até não merecia desde o princípio. E no capítulo 3, nós vamos ver no versículo 1 que o versículo começa falando sobre a serpente que era astuta. O capítulo 13, versículo 1 de Gênesis vai dizer: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Aqui o capítulo começa com a serpente que é astuta, e nós não sabemos em que momento essa astúcia, essa sagacidade da serpente entra na criação de Deus. Mas é fato que essa tentativa de enganar o homem já existia antes de Adão e Eva caírem. É provável que seja reflexo da queda de Satanás, porque no capítulo 1 e versículo 31 nós vamos ver Deus olhando para a criação e dizendo: tudo é bom. Deus viu o que havia feito e eis que era muito bom. Deus olha para toda a sua criação e Deus diz: é muito bom isso que está acontecendo. E aí no capítulo 3, no início do capítulo 3, nós já vimos Deus, a serpente tentando vir e com astúcia enganar o homem. Nós não temos uma cronologia exata de como esses eventos acontecem na Escritura, mas é fato que antes de Adão e Eva cair, já havia algo influenciando a serpente a ser astuta com essa criação que Deus havia criado. E a serpente, com toda a sua astúcia, ela vai perguntar à mulher, demonstrando uma espécie de inocência, ou mostrando qual era a real intenção de Satanás a usar a serpente para falar com a mulher. Vai dizer que a serpente vai dizer no versículo 1, vai dizer: Deus não comam. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore desse jardim, mas nós vamos ver nos mandamentos que Deus havia dado para Adão, mais especificamente, mas que Adão provavelmente transmitiu para Eva, é que o mandamento de Deus dizia para não comer apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, quando ela chega para falar com a mulher, ela vai dizer: não é verdade que Deus proibiu vocês de comer qualquer árvore do jardim? Ou seja, é uma espécie de inocência da serpente, mas já trabalhando na cabeça da mulher, tentando fazer com que ela tenha uma imagem de um Deus que está controlando tudo, que quer que eles quer controlar absolutamente tudo da vida deles e não dá essa liberdade para eles escolherem o que era ou não permitido fazer. E é por isso que no Novo Testamento nós vamos ter a constatação da parte de Jesus que o diabo, ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. É ele quem vem e faz esse tipo de artimanha para tentar enganar o ser humano e convencer o ser humano de que servir a Deus, de que estar sob o domínio de Deus é algo ruim, é algo que não está de acordo com o que a nossa natureza pede. E parece ser a intenção de Satanás aqui, ao falar com a mulher, falando algo que não está no mandamento, na aliança que Deus havia dado para Adão. E aí no versículo 2 do capítulo 3, a mulher vai responder com excelência, ela vai responder a Satanás e vai dizer que era permitido comer das árvores. A mulher vai dizer no versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nem tocar nele, para que não venham a morrer. A mulher responde à serpente com o mandamento que Deus havia dado, mas no versículo 3, se os irmãos prestarem atenção, a mulher acrescenta a esse mandamento de Deus: nem tocar nele. Isso não faz parte do mandamento que Deus havia dado para Adão e para a mulher, consequentemente. Nós não sabemos como foi essa transmissão da aliança para a mulher, porque inicialmente no capítulo 2 essa fala de Deus é especificamente ao homem. Então, provavelmente, o homem quem transmite essa lei, esse mandamento para a mulher, mas não sabemos se foi um engano da parte de Adão ao transmitir e acrescentar nem tocar nele, ou se era uma espécie de um cuidado excessivo que o homem tinha ao ver
que aquele fruto era proibido e poderia causar a morte, e aí o homem diz: você não coma desse fruto e nem toque nele, é para evitar possíveis problemas. Mas uma coisa é fato para nós, de nós percebermos aqui na fala da mulher, é que o homem conhecia a palavra, mas eles também consideram as instruções que Deus dá para eles como abertas a modificações. Parece que a instrução que Deus dá, ela é clara, eles entendem, mas eles pensam: mas para garantir essa instrução eu vou aumentar um pouco e eu vou colocar mais algumas coisas aqui, e eles incluem a parte de nem tocar no fruto. Isso mostra que já tinha algo acontecendo na relação de Adão e Eva, em que eles começavam a adicionar algumas coisas à palavra que Deus havia falado. Um outro ponto interessante na fala da mulher é que ela não enfatiza que Deus havia dado para eles livremente comer de qualquer árvore do jardim. Essa graça que Deus tinha dado para eles, eles esquecem. Eles deixam de lado e eles não enfatizam essa parte de Deus dar livremente acesso a todas as outras árvores e proibir apenas uma única árvore. E eles não. A mulher parece dar a entender que eles estão presos a um mandamento e eles olham para essa árvore ali do conhecimento do bem e do mal e é ali que fica o único foco que eles têm. Porque eles tinham acesso, eu não sei, não sabemos quantas árvores tinham no jardim, mas eles tinham inúmeras árvores e tinha uma que eles não podiam tocar. E Deus tinha deixado eles livres para fazer o que quisessem com todas as outras árvores. E aí a mulher olha para essa árvore e diz: não, mas dessa daqui nós não podemos tocar. Ela livremente, ela esquece de enfatizar essa graça do Senhor e ela parece dar mais foco a essa árvore que eles não podem tocar. E é isso que nós vamos ver Paulo falando sobre isso em Romanos capítulo 7. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai dizer, Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Paulo está dizendo: uma vez que eu soube que cobiçar é errado, o meu homem ele começou a olhar para a cobiça com um desejo de cobiçar. Justamente por causa, após a queda, já que Paulo falando, mas Paulo vai dizer, uma vez que o homem ele recebe os mandamentos do Senhor, ele começa a olhar para esses mandamentos como se fosse uma coisa que ele quisesse experimentar e que ele estivesse sendo impedido de experimentar essas coisas que Deus está proibindo de fazer. E aí Paulo segue no versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Paulo disse, quando chegou, eu vivia sem lei, então quando eu não tenho lei, eu não tenho um mandamento que me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, mas chegou um momento em que veio a lei e disse, você não pode comer do fruto dessa árvore. E aí, quando ouve-se esse mandamento, o pecado revive e ele diz, não, mas dessa árvore aqui é importante você focar. Essa árvore que está aqui é o que está impedindo você de ser você por completo, de você ter acesso a tudo o que você tem desejo. E Paulo vai deixar claro aqui nessa passagem do capítulo 7, e que, uma vez conhecendo a lei, ele também conhece o que é o pecado, o que é errado, e aí nasce a cobiça. E aqui a Eva, ela conhece o que é o pecado, e ela parece focar muito mais nessa proibição do que na liberdade que Deus dá para as outras árvores. E ao invés de desfrutar as outras árvores, ela começa a olhar para essa árvore como uma espécie de proibição, como se estivessem presos ali no jardim e Deus estivesse controlando tudo o que fizesse. No versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis, a serpente vai responder a Eva, após a Eva dar essa resposta à serpente, ela vai dizer, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui nós vemos a serpente começar a fazer uma confusão na fala e aí começa a enganar a mulher nessa fala. Ela mistura algumas verdades com alguns erros. A primeira confusão, a primeira mentira que a
a serpente conta é que Deus fala, certamente morrerão quando comer do fruto, e a serpente vai dizer, vocês não morrerão. A serpente tenta enganar o homem, apresentando apenas a morte física que vem como resultado de comer esse fruto. De fato, o homem não morre ao comer o fruto, não morre fisicamente, mas a serpente desconsidera a morte espiritual do homem. E que posteriormente, depois de um tempo de vida, o homem morreria de qualquer maneira. Algo que não aconteceria se o homem estivesse tendo acesso à árvore da vida. Mas a serpente ignora essa parte e ela tenta convencer o homem que o foco é a sua existência física no momento do pecado. Ou seja, ao comer do fruto, o homem não morre fisicamente, mas a serpente não alerta a mulher para os perigos da morte espiritual. E aí nós vemos a serpente começar a fazer essa confusão e a misturar as coisas na cabeça da mulher, ocultando algumas verdades ou apresentando apenas verdades parciais à mulher. E aqui nós vemos o perigo de nós, como crentes, apresentar apenas verdades parciais para as pessoas. Isso é coisa que Satanás faz. A palavra do cristão é sim, sim e não, não. Ele é alguém positivo, ele é alguém que olha para a palavra e diz, assim diz a palavra, assim está escrito. Mas a serpente, ela começa a fazer essa mistura de coisas que parecem verdade, mas se você olhar por outro lado, ela não é verdade. E a segunda confusão que a serpente faz aqui ela afirma que o homem seria como Deus. Ironicamente, o homem já era a imagem e semelhança de Deus. Quando olhasse para o homem, eles viam a glória de Deus representada naquele homem. Ou seja, o homem já era a imagem e semelhança de Deus, mas a serpente vai tentar chamar o homem para si, para obedecer o que a serpente quer, dizendo, o dia que vocês comerem esse fruto, vocês vão ser como Deus, e vocês vão poder governar essa terra, vocês vão poder não estar mais sobre o domínio que Deus criou para vocês. E aqui o que parece atrair o homem é ser como Deus, porque aí nós vamos ver que depois a mulher começa a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal com outros olhos. Porque Satanás havia dito, se vocês comerem, vocês vão abrir os olhos de vocês e vocês vão ser como Deus. Ou seja, vocês não refletir apenas o caráter de Deus para vocês não é o suficiente. Vocês podem ser mais do que isso, vocês conseguem ir além do que vocês estão indo. E aí Satanás começa a distorcer o caráter de Deus para o homem e a mulher, como se Deus estivesse ocultando algo de bom deles. Como se essa aliança que Deus tivesse feito, tivesse colocado eles numa prisão, e agora eles eram obrigados a seguir o que Deus estava ordenando que eles seguissem. E aí a serpente vai dizer, os olhos de vocês se abrirão, vocês vão conhecer o bem e o mal. E nós vamos ver mais adiante que isso é verdade. Os olhos se abrem e eles conhecem o bem e o mal, mas a serpente não alerta para as consequências desse ato. Parece que seria algo extraordinário na vida de Adão e Eva. Parece, de Eva especificamente, que estava conversando com a serpente, parece que seria algo diferente, algo extremamente superior à experiência que eles tinham até o momento. Porém, a serpente não alerta e Eva também não se atenta a perceber que, por mais que eles comessem do fruto, os olhos se abrissem e eles conhecessem o bem e o mal, ainda assim a consequência do pecado viria sobre eles, que era o que Deus havia falado. Mas isso a serpente não fala e deixa de lado, e aí faz essa confusão na cabeça de Eva, na cabeça da mulher que estava conversando com Eva. E aí no versículo 6 nós vamos ver que o homem que deveria exercer autoridade sobre a criação, incluindo a serpente, e deveria estar em comunhão com Deus, agora escuta o que a serpente tem a dizer, e a mulher começa a olhar para a árvore de uma maneira diferente. Ela começa a perceber, no versículo 6 nós vamos ver, ela começa a perceber que essa árvore ela é agradável aos olhos, ela é boa para se comer. Ou seja, de alguma maneira a mulher ignora todas as outras árvores que a Bíblia também diz no capítulo 2 que eram agradáveis aos olhos, boas para se comerem, e o desejo da mulher vira para ser apenas nessa árvore proibida. A mulher fica encantada com essa possibilidade de se tornar como Deus, de ser como Deus e ter os seus olhos abertos, conhecendo o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, ela parece que tem a chance agora de roubar o lugar de Deus, de ser como Deus, de ocupar esse lugar que Deus tem,
e ela quer testar essa possibilidade. Ela começa a olhar com outros olhos para esse fruto. Porém, a sabedoria verdadeira que Deus tem para o homem, ela está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que é o temor do Senhor. Salomão vai escrever: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo do que Deus, de Deus, de se afastar de Deus, o medo que afasta de Deus. Temer a Deus é simplesmente nós sabermos quem Deus é, e nós sabendo quem Deus é e conhecendo que Ele fala e Ele cumpre o que Ele fala, nós temos um respeito, uma reverência para com esse Deus, porque nós sabemos que Ele cumpre o que Ele fala. Portanto, quando Ele diz para nós não comer do fruto, nós não comemos do fruto porque nós sabemos que Deus vai cumprir o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Se Deus falou que Ele vai matar, nós não fizemos o que Deus mandou fazer, Deus ordenou nós a não fazer, porque Deus prometeu matar e nós sabemos que Deus vai matar. Esse é o temor ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria, é nós conhecermos a Deus. Não é nós termos medo de Deus, não é nós nos afastarmos de Deus, mas é nós saber, é nós ter claro que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E isso que nos faz querer obedecer a palavra de Deus, é isso que nos faz querer estar em comunhão com Deus. Porque é o tolo, no Salmo 14, que vai dizer não a Deus. Ele vai dizer: Deus não se importa com essas coisas, Deus está nem aí para nós. Mas o cristão, o sábio, ele vai olhar para Deus, ele vai conhecer a Deus, ele vai dizer: Deus é poderoso e Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E é isso que a mulher ignora. A mulher não tem essa sabedoria, e aí no versículo 6 nós vamos ver que ela ignora a ordem de Deus e ela come do fruto. Aqui Eva parece decidir fazer uma espécie de um experimento para ver se a palavra de Deus é realmente verdade. E a mulher, ela pega o fruto, come do fruto e ela compartilha esse fruto com o marido. Na narrativa bíblica, aqui parece tudo muito rápido. A mulher come, a mulher olha para o lado, parece, e alcança para o marido também come, e agora os dois que deveriam ter exercido autoridade sobre a criação de Deus, agora eles comem do fruto proibido, quebrando a aliança que Deus tinha feito com eles. E agora nós vamos ver que como a serpente tinha dito para eles que os olhos se abririam, nós vamos ver que os olhos se abrem, mas as coisas não vão para melhor, como parecia no relato da serpente que isso aconteceria. Primeiro, no versículo 7, eles vão ter vergonha da nudez. Imediatamente após a queda, o homem e a mulher se olham e eles têm vergonha da nudez, algo que eles não tinham antes. No capítulo 2, versículo 25, o relato bíblico faz questão de enfatizar que, ora, ou um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, o relato bíblico faz questão de dizer, alguns versículos antes, que eles estavam nus e eles não se envergonhavam disso, mas agora, diante da queda, eles perdem essa inocência que eles tinham antes. Diferente do como eles estavam em seu estado original, que Deus havia feito, onde eles tinham uma harmonia, o homem agora ele conhece culpa, ele conhece a vergonha de estar nu. O homem agora depende da sua consciência para distinguir o que é certo e errado. O homem se rebela contra Deus, ele quer governar sozinho a sua vida e ao desobedecer essa ordem de Deus, o homem se afasta da instrução que Deus havia dado para ele. E agora, afastado dessa instrução, o homem depende de si mesmo. O homem, ele olha para dentro de si e ele precisa... ele tem um conhecimento moral de dizer o que é certo e o que é errado, tanto que ele olha para dentro de si, olha para si, olha para a mulher, e eles têm vergonha por estarem nu. O homem vivia nessa harmonia perfeita com Deus, nesse estado de inocência, de pureza, mas agora, por querer ser autônomo, sair do domínio de Deus que havia no jardim, o homem ele rompe essa comunhão com Deus através do seu pecado. E agora essa comunhão que havia com Deus, em que Deus dava as instruções para o homem, em que Deus conversava com o homem, essa harmonia é quebrada e agora o homem depende da sua própria consciência para dizer o que é certo e o que é errado. Essa comunhão com Deus é quebrada e Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 2 e versículo 14. Romanos capítulo 2 e versículo 14. Paulo vai dizer: quando, pois, os gentios que não têm a lei
fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Aqui, a consciência, ela, embora tenha um resquício da imagem e semelhança de Deus original, de quando Deus cria o homem, nós vamos ver que essa consciência, ela falha e ela é corrompida pela queda. Ela acusa o homem, ela tem esse conflito dentro do homem, mas ela também engana o homem. Por isso que o homem precisa da palavra revelada de Deus, da palavra de Deus revelada para nós e da ação do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A consciência sozinha, o homem com a sua própria consciência, jamais será suficiente para chegar a algum local, para chegar a Deus de maneira perfeita. A consciência humana é tão corrompida que nós vamos ver que Jonas, quando ele sai da presença de Deus, ele está no barco, a tempestade, Deus manda a tempestade sobre aquele barco, e Jonas capítulo 1, versículo 5 vai dizer que Jonas dormia tranquilamente. Mesmo Jonas estando fugindo da presença do Senhor, nós vamos ver que Jonas tem uma espécie de tranquilidade diante do seu erro. A consciência do ser humano consegue fazer esse tipo de ação com o ser humano, o que torna a nossa consciência, agora nosso dever de usar a consciência para nos ditar o que é certo e o que é errado, faz com que isso seja tão corrompido a ponto de nós não conseguirmos nos chegar a Deus através da nossa consciência. A serpente parece prometer algo maravilhoso. Agora vocês vão conhecer o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. Vocês vão ter esse conhecimento, mas eles recebem algo muito distorcido, porque a própria consciência deles não consegue deixar eles em paz, porque eles olham para a nudez deles e eles vê culpa. Eles olham para dentro de si, eles conseguem ver que eles não estão bem por estarem nus, por estarem vivendo nus. Eles perdem essa pureza que eles tinham. A relação humana antes da queda, ela era uma relação de inocência, de pureza para com Deus, mas agora ela é poluída pelo senso de vergonha. Ou seja, agora nós temos vergonha da nossa nudez, agora nós não estamos mais nesse estado de inocência e pureza. E aqui o homem e a mulher, já no versículo 7, num esforço quase que nobre de tentar esconder essa nudez, eles vão costurar roupas com folhas de figueira. Eles vão tentar se cobrir da sua nudez, porque eles estavam nesse estado de impureza agora. Eles não estavam mais confortáveis com a sua consciência, olhando para eles nus. E aí nós vamos ver que a primeira expressão de modéstia humana é aqui no versículo 7, quando o homem e a mulher eles costuram roupas para si mesmo para cobrir a sua nudez. E esse sempre foi o princípio bíblico da roupa, da vestimenta. Não é sobre roupa X ou Y, mas sempre foi um princípio de cobrir a modéstia, que é o que nos torna, nos faz a nossa consciência nos acusarmos. Nós olhamos para nós e nós percebemos que essa pureza nossa, essa inocência nossa foi embora. E agora, como um sinal de modéstia, nós nos vestimos bem, nós nos cobrimos a nossa nudez para que isso não cause vergonha, para que isso, de alguma maneira, reduza os efeitos da queda de Adão e Eva. Aí nós vamos ver depois que o homem e a mulher se vestem e comem do fruto, no versículo 8, nós vamos ver que agora o homem, além de se cobrir a nudez, ele se esconde de Deus. Antes, onde havia um relacionamento amoroso para com Deus, agora tem uma relação de medo, de vergonha, quase como que o homem tivesse remorso, culpa pelo seu pecado. No versículo 8 vai dizer, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vemos que Deus aqui ele segue buscando o relacionamento com o homem, assim como Deus buscava antes. Deus não tinha mudado, mas o homem tinha mudado. Algo no homem tinha mudado que impedia o homem de estar tranquilo para ir conversar com o Senhor no final da tarde. Deus ele vai buscar esse relacionamento com o homem, mas o homem agora, pelo pecado, pela perda da sua inocência, o homem confuso, nu e tentando se esconder de Deus, ele se afasta de Deus. Ele foge da presença do Senhor e ele se esconde de Deus. E aí Deus vai procurar Adão e Deus vai
chamar Adão para ver onde Adão estava. É claro que Deus sabia onde Adão estava. O Salmo 139 vai dizer: se eu me esconder lá nos céus, lá tu estás. Se eu tentar fugir e me esconder nos montes, lá também o Senhor está. Deus sabe de tudo, Deus sabe onde nós estamos. Mas Deus esperava de Adão um relacionamento puro da parte de Adão, algo que Adão não tinha mais. E agora Adão, pela sua própria consciência, ele precisa se esconder. Adão tenta se esconder do Senhor. E no versículo 9 nós vamos ver Deus chamando Adão e vai dizer: onde você está? Adão, com a consciência do seu erro e com a consciência de que Deus agora ele vinha para cobrar esse erro, Adão se esconde e Adão foge. E aqui é interessante nós notarmos que quando Deus vai cobrar o homem do erro que havia cometido, quando Deus vai procurar o relacionamento com o homem e o homem está escondido, Deus vai chamar por Adão. Deus não chama a mulher para conversar, Deus vai buscar Adão. Deus sabia, Deus sabe de tudo, Deus sabia o que o homem tinha feito, e Deus vai procurar agora Adão para conversar com Adão. Deus tinha dado no capítulo 2, versículo 15, a responsabilidade a Adão de cultivar e de guardar o jardim. Adão era esse responsável. A responsabilidade era de Adão de ter repreendido e não ter cometido o erro que eles cometeram no versículo 6. Adão era esse responsável. A aliança de Deus era com Adão e, portanto, Adão tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de zelar por essa aliança que Deus tinha feito. E nós vemos que esse fardo, ele segue hoje nos papéis que Deus estabeleceu entre homens e mulheres, seguem sobre os ombros dos homens. O homem é responsável pela sua casa, o homem é quem vai chegar diante de Deus e ter que prestar conta de como ele guiou a sua casa, de como ele guiou a igreja, porque é esse o papel que Deus deixou para os homens, e muitas vezes nós, como homens, achamos que isso é um direito, é algo tão legal sobre os nossos ombros, que agora eu posso mandar, eu posso controlar, e nós não olhamos pelo lado correto dessa afirmação de Deus, e nós não olhamos pelo lado em que esse é o nosso dever, é a nossa responsabilidade, não é algo bom. Deus colocou esse dever sobre os nossos ombros, e Deus colocou essa carga a mais em nossos ombros para nós carregar, porque Deus, o dia que Ele chegar e nos trazer a juízo, Ele vai cobrar dos nossos ombros. Esse é o papel que Deus deu ao homem. Mas a sociedade corrompe esse papel de tal maneira que parece que é algo que nós temos de se gloriar, porque nós somos homens e nós temos agora um direito extraordinário sobre a nossa vida. Não, nós temos um dever, nós temos uma responsabilidade séria diante de Deus, de quando Deus vem falar e vem buscar cobrar contas desse nosso erro, é o homem que vai ter que dar a sua cara à tapa para se colocar à frente de Deus e explicar o porquê ele não cumpriu e não guardou com a aliança que Deus havia feito com esse homem. E agora Deus vai cobrar a Adão, porque essa era os papéis que Deus havia estabelecido com Adão, e Adão despreza a sua responsabilidade, e pior, ao invés de confessar o erro que ele havia cometido, ele vai responder a Deus com uma espécie de confusão, com medo do que estava acontecendo, e nós vamos ver isso no versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E no versículo 11 ele vai dizer, Deus vai perguntar a Adão, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que lhe ordenei que não comesse? Ou seja, Adão responde com uma espécie de confusão. Deus não estava ali ainda buscando de Adão o que tinha acontecido com Adão. Deus não tinha perguntado a Adão ainda se ele tinha comido ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no versículo 10 ele já responde que ele estava com medo, ele estava nu e ele se esconde. Deus apenas tinha ido buscar um relacionamento com o homem, algo que era comum para o homem. E aí no versículo 11 Deus vai pedir para Adão, o que está acontecendo contigo? Por que você está me dizendo que você está nu? Como que você sabe que você está nu? E Adão vai responder no versículo 12, ele vai dizer, a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Deus sabia o que Adão tinha feito, Deus conhecia o que Adão havia feito, mas Deus esperava uma espécie de honestidade da sua criatura. Deus vai falar com Adão e Deus esperava que Adão dissesse, não, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu quebrei a aliança que nós tínhamos. Mas aqui nós vemos a relutância do ser humano
em reconhecer os seus erros desde o princípio. Não é algo novo do ser humano essa dificuldade de olhar para dentro de si e reconhecer que eles têm problema, que ele falhou, que ele errou. Os pecadores, eles têm essa dificuldade desde o princípio. Eles fogem de Deus, eles se escondem de Deus para não confessar esse erro. Quando o homem peca, cresce uma espécie de arrogância dentro do seu coração e ele pensa, agora eu vou fugir de Deus, agora eu quero me esconder nos montes, agora eu quero fugir do meio do mar, para ninguém me encontrar. Mas lá Deus está também. Lá Deus encontra esse homem para prestar conta. E agora, numa tentativa miserável de se justificar do seu erro, ao invés de se arrepender e confessar o seu erro, no versículo 12, nós vamos ver Adão dizendo, e culpando Deus pelo erro que ele tinha cometido. Adão vai dizer, a mulher que tu me deste, essa mulher que tu me deu, ela é a culpada por eu estar nessa situação. Essa confusão, essa nudez que eu tenho agora é por causa da mulher que você me deu. Aqui, Adão demonstra estar consciente do seu pecado. Ele demonstra que ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou para com Deus, mas ainda assim, ele não reconhece que ele errou. Ele não consegue dizer, eu errei, eu tinha sido colocado como responsável aqui do nosso relacionamento de meu com a minha esposa, eu era o responsável e eu falhei, eu não cumpri com o que o Senhor tinha me pedido para fazer no versículo 15 do capítulo 2. Adão não consegue ter esse tipo de atitude. E aí nós vemos que isso é algo muito comum hoje dentro da igreja. As pessoas têm dificuldade de olhar para dentro de si e reconhecer o seu erro. Reconhecer quão ruim eles conseguem ser, quão mal eles conseguem ser, e culpam um X, culpam um Y, culpam um fulano, beltrano. Sempre tem alguém que é culpado por ele não estar na igreja. Sempre tem alguém que errou, sempre tem alguém que fez algo que ele não queria, mas nunca é ele o culpado. Nunca ele consegue olhar para dentro de si e dizer, eu errei, eu falhei, eu também tenho meus erros, eu também tenho minhas falhas, por isso que eu estou distante do Senhor. Mas sempre tem um que é o culpado, sempre tem um que está lá, sempre tem um que falou alguma coisa e vai se esquivando e tentando de uma maneira miserável fugir da presença de Deus. E é isso que Adão está tentando fazer aqui. Adão vai chegar a um ponto de tentar culpar Deus por ter lhe dado uma companheira. A ponto que Deus olhou para Adão e disse, no capítulo 2, eu disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar uma companheira para ele. E Adão disse, essa companheira que tu me deu, foi essa a culpada do meu erro. Aqui nós vamos ver em Timóteo capítulo 2 e versículo 14. Timóteo capítulo 2 e versículo 14. Nós vamos ver Paulo olhando para essa história da queda e ele vai dizer, Adão não foi iludido, capítulo 2 e versículo 14 de 1 Timóteo. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui, Paulo explicando para Timóteo como havia acontecido a queda, Paulo vai dizer que Eva foi enganada pela serpente. Eva foi enganada, mas Adão, tendo a responsabilidade de guiar a sua casa, guiar a sua família, Adão não foi enganado e tinha total responsabilidade pelo seu ato. Adão não tinha a quem culpar, Adão não tinha como se esquivar do seu erro. Eva ainda teria uma possibilidade de dizer, não, a serpente me enganou. Mas Adão, ele era responsável, única e puramente ele era responsável pelo seu erro. Adão, ele peca sem nenhum motivo ou sem nenhuma tentação. Adão apenas come. Adão despreza completamente a palavra que Deus havia dado para ele. Adão despreza de uma maneira que não precisou de engano para ele pecar, para ele errar no que ele tinha feito. Eva é enganada pela serpente, mas Adão ele desobedece sabendo exatamente o que estava fazendo. Adão sabe o que estava fazendo e isso torna ele responsável mais ainda do que ele fez. E é por isso que Deus vai chamar Adão para prestar conta, porque Adão é responsável pelo seu erro. E também nós vamos ver no próximo encontro, mas só complementando, em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós vamos ver que Paulo vai atribuir a Adão a entrada do pecado no mundo. Não é a Eva que foi enganada. É Adão o responsável pela entrada do pecado no mundo e por isso todos nós pecamos, por causa do erro de Adão, porque Adão ele peca sem nenhum engano, Adão peca de forma deliberada e quebra essa aliança que Deus havia feito com ele. E agora, Deus vai falar também com a mulher
tentando entender o que havia acontecido, e a mulher ela vai culpar a serpente. A mulher agora com um pouco mais de razão, porque a serpente tinha realmente enganado ela com meias verdades, mas ela também não reconhece o seu erro. E agora fica esse jogo de empurra-empurra nos erros, e o homem não reconhece o seu erro, a mulher aponta para a serpente, e agora Deus vai precisar agir com as consequências desse erro que o homem cometeu. E por mais que o homem e a mulher tentem chegar ao cerne do problema e dizer foi a serpente a culpada e, portanto, nós podemos nos esquivar desse problema, Deus vai colocar todo mundo sob maldição. E aí nós vamos ver a partir do versículo 14, Deus instituindo as consequências do erro do ser humano por terem comido do fruto e quebrado a aliança que Deus havia feito. Em Gênesis, no capítulo 14, Gênesis 13, 14, nós vamos ver que Deus amaldiçoa a serpente. Ele diz, a serpente agora ela vai rastejar, ela vai comer o pó da terra para sempre e ela vai estar sempre em inimizade com o homem. Nós não sabemos se a serpente ela rastejava já antes da queda, mas aqui é uma maldição que Deus dá à serpente e diz, agora você vai rastejar, comer do pó, e você vai viver em completa inimizade para com o homem. O homem vai evitar você com medo. Tem essa antagonia entre o homem e a serpente. Apesar de Deus falar aqui especificamente com a serpente, nós vamos ver que toda a criação ela entra debaixo desse estado de maldição que Deus coloca sobre o homem. E em Romanos capítulo 8, versículo 20, Paulo vai falar um pouco mais sobre essa maldição, e ele vai dizer, pois a criação está sujeita à vaidade, à inutilidade. Ou seja, uma vez que Deus amaldiçoa a criação e Deus coloca a criação que ele havia feito sob maldição, essa criação agora ela está condenada à vaidade, à inutilidade. Aqui quer dizer que a criação, outrora, que tinha um propósito claro, bem estabelecido com Deus, a criação agora ela perde esse propósito. A criação não está cumprindo esse propósito original que Deus havia feito. Ela está condenada à inutilidade. E Jeremias capítulo 12, versículo 4 vai dizer, até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê aquilo que nos espera. Ou seja, a criação de Deus que está sob maldição, ela clama, ela geme, Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, ela geme assim como nós gememos por ser restaurados e cumprir o seu propósito original que Deus tem e não estar condenado a essa inutilidade, a essa vaidade de não cumprir o que Deus tem para nós. E Deus coloca toda a criação sobre essa maldição e agora a criação também geme por ser restaurada um dia e cumprir o seu propósito original, porque agora a criação ela não está mais no seu propósito original por causa do que a serpente fez com o homem. E a segunda consequência que Deus vai tratar é no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Deus vai dizer, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, por mais que a serpente fosse um animal real que estivesse falando com Eva, a serpente estava sob influência de Satanás. E agora Deus vai tratar e vai colocar as consequências sobre Satanás também, que era quem estava influenciando a serpente. E Deus vai amaldiçoar Satanás e vai dizer que um dia, do descendente da mulher a qual ele enganou, dessa mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E essa profecia se cumpre em Jesus Cristo, que nasce para pisar na cabeça da serpente. A serpente fere, Jesus o leva à morte, mas Jesus ressuscita no terceiro dia e agora vive para a glória de Deus e para nos salvar, para nos dar uma oportunidade de salvação, e um dia vai voltar e destruir a serpente por um todo, por completo. E é isso que Apocalipse capítulo 20, versículo 2 vai dizer. Apocalipse 22 vai dizer, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui a serpente é presa por 1000 anos, e aí no versículo 10 do capítulo 20 do Apocalipse vai dizer,
o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aqui nós temos a condenação que Deus tem para Satanás. O Satanás já está decretado e condenado ao inferno. Ele não tem mais esperança de salvação para Satanás e, portanto, o seu destino já está definido. E aí, portanto, ele anda, como diz 1 Pedro capítulo 5, ele anda ao nosso derredor. A sua atividade agora é andar ao redor dos crentes e tentando tragar mais gente para estar com ele. O seu destino já está decretado, agora a sua função é andar ao derredor dos crentes e tentando tragar e enganar os crentes para seguirem o seu caminho de engano. Por isso, o cuidado que nós devemos ter, como nós falava nas primeiras encontros que nós tivemos, de nós olhar para a Escritura com seriedade e nós estarmos preparados para fugir desse tipo de engano. Se a mulher e o homem tivessem prestado atenção à palavra do Senhor, eles não, quem sabe, não teriam entrado nesse problema, mas por uma espécie de desprezo à palavra do Senhor e por não considerarem como séria a palavra que Deus havia dito, a aliança que Deus havia feito, eles tratam com uma espécie de, sem muita seriedade essa palavra, e agora eles são enganados facilmente pela serpente. Por isso a nossa obrigação como crentes de estarmos firmes na palavra e não se deixar enganar por Satanás, porque ele é ardiloso, ele tem paciência, ele anda ao derredor com uma espécie de alguém que está ali esperando algum momento para atacar. Ele não tem muita pressa em nos atacar, mas ele está ali, esperando o momento. E agora Deus vai falar também com a mulher. E Deus vai dizer que para a mulher se aumentam os sofrimentos da gravidez da mulher. E a dor de parto passa a ser agora uma realidade. E é interessante o que Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Paulo fala que a mulher será salva tendo filhos. Esse versículo eu estava lendo alguns comentários e o pessoal comenta que é um dos mais difíceis do Novo Testamento. Porque uma coisa que nós podemos ter certeza é que essa salvação aqui não significa a salvação eterna, a ser salvação eterna para com Deus, porque para Paulo, ele deixa muito claro em Efésios capítulo 2 que a salvação é pela fé em Jesus, unicamente e somente pela fé, não por obras para que ninguém se glorie. Portanto, Paulo não está aqui falando de salvação eterna, mas ele está falando de uma outra espécie de salvação. E aí tem algumas interpretações, algumas possibilidades de interpretação nesse versículo, mas aqui a que eu acho mais razoável é a interpretação de que Paulo estaria falando que o papel que a mulher teve na queda de ser enganada pelo homem, agora com o papel redentor que ela cumpre na história de salvação, tendo filhos e criando filhos santos na presença do Senhor. Ou seja, a mulher teve esse papel na queda ao ser enganada por Satanás, mas agora, como ela traz à luz os filhos que já nascem em pecados, a mulher ela tem essa obrigação, ela tem ela se salva, ela tem essa obrigação de se colocar diante de Deus e através da criação de filhos santos na presença do Senhor, ela se salva, ela tem uma espécie de santificação em sua vida, fazendo esses filhos crescerem na graça que Deus dá. Portanto, aqui Paulo está dizendo que a mulher, por mais que ela tenha dor de parto e que ela traga à luz filhos dessa perdição, filhos que vêm em pecado, já nascem em pecado, como o salmista falava no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui, esses filhos que nascem, a mulher se salva, ela tem essa espécie de papel redentor ao trazer os filhos ao mundo e também criá-los na fé e na esperança, na santificação em Jesus. É um versículo difícil, mas mostra que o papel redentivo da mulher também está na criação de filhos e ao criar esses filhos com santificação e na fé, com bom senso na presença do Senhor. Outra condenação que a mulher que Deus faz por causa da queda é o fato da mulher estar agora
em conflito com o papel que o homem com o papel que o homem deveria ter na família. Ou seja, Deus vai dizer no versículo 16. 16, isso. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Deus está dizendo que haveria uma espécie de conflito entre o homem e a mulher, uma espécie de governança do homem para a mulher por causa da queda. Antes da queda, cada um tinha o seu papel bem estabelecido. O homem era responsável pela família, o homem prestava contas, havia uma espécie de harmonia entre o marido e a mulher. Mas agora, esse companheirismo que há entre eles, ele fica distorcido e o papel do homem, que era de liderar, de ser um provedor e guardar a família, ele se torna um papel quase que de um ditador. Ele acha que ele tem autoridade sobre a mulher, que ele pode fazer o que ele bem entende, ele quer dominar sobre a mulher. E é algo que distorce a imagem que Deus tinha para o homem. A imagem que Deus tinha para o homem é de alguém que assumia uma posição de líder, mas uma posição do líder amoroso, que ele guarda, ele cuida da mulher. Mas agora, com a queda, o homem se torna essa espécie de um homem ditador, de um homem autoritário que quer dominar sobre a mulher. E a mulher, ela vai se opor ao homem tentando assumir a posição de autoridade que Deus havia estabelecido para o homem. Então, há essa distorção entre os papéis do homem e a mulher, coisas que são resultado da queda. E, portanto, agora há esse conflito entre os papéis do homem e a mulher, coisa que antes era muito bem estabelecido, mas agora tem esse conflito e nós vemos isso hoje acontecendo. Quantos casamentos se quebram por causa desse tipo de conflito que há entre o casal, em que a mulher ela não cumpre o seu papel, o homem não cumpre o seu papel, e aí há essa distorção da expectativa que Deus tinha para o casamento, e aí o casamento se dissolve, justamente por causa desse efeito da queda, dessa distorção que há na queda, distorção que há no casamento por causa do efeito do pecado na vida do homem e da mulher. Importante dizer que não quer dizer que um é maior que o outro, que um é melhor que o outro, que o homem é melhor que a mulher é maior que o homem, mas sim quer dizer que ambos têm papéis diferentes e o homem está nessa posição de prestar conta diante de Deus. O homem está nessa responsabilidade de ter que prestar conta do que está acontecendo na família. Não é a mulher a responsável por prestar conta, é Adão quem Deus chama para prestar conta. E, portanto, se nós vê isso como um direito, como algo bom para a nossa vida, nós estamos sendo bem inocentes quanto à nossa responsabilidade, porque é algo terrível. Nós teremos que chegar diante de Deus, um Deus santo, um Deus justo, e prestar conta do que nós fizemos. E dizer, está aqui o que eu fiz com o papel que o Senhor me deu. E ao homem, Deus vai dizer no versículo 17, no capítulo 3, Deus vai começar a dar as consequências do erro do homem. E além da obrigação que o homem tinha de guardar e cuidar, Deus vai amaldiçoar o homem e dizer que agora ele vai ter que tirar o sustento do suor do seu rosto. A terra antes produzia todo tipo de alimento com uma certa facilidade. O homem apenas cuidava, Deus era o provedor no jardim. Mas agora a terra está sob maldição. E aí Deus vai dizer que os alimentos vão crescer com dificuldade, vai crescer ervas daninhas, vai crescer mato, vai crescer inso, vai crescer espinhos na terra e vão contaminar a terra. E agora o homem vai ser responsável por cuidar dessa terra, arar a terra para que a terra possa produzir algum tipo de alimento. Mas isso tudo será feito com dor, com exaustão, com o suor do seu rosto. Não vai ser algo tranquilo na sua vida, vai ser algo que vai trazer fadiga para ele. E é isso que Deus está falando para o homem. O fato de trabalhar não é a maldição, o trabalho já existia antes, mas o fato do homem agora ter que tirar do suor do seu rosto, ter que tirar com fadiga, com cansaço, com dor, tirar o alimento da terra e trazer esse alimento agora para suprir a sua família. Essa é a maldição do homem. Por isso que Salomão, quando ele vai olhando para a vida, para como o homem trabalhava, o que acontecia, no capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 22, Salomão vai dizer, porque o que tem o homem de todo o seu trabalho e da sua angústia do seu coração,
em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho tristeza. O seu coração não descansa à noite, isso também é vaidade. Por fim, Salomão está dizendo, no final de tudo, os dias em que o homem trabalhou e suou e se fadigou trabalhando e para conquistar o alimento para sua mesa, ao final dos seus dias, ele ainda vai perecer e vai morrer e todo o seu trabalho vai ficar para trás. Ele não leva nada do que ele fez, ou seja, foi uma vaidade, foi algo que passou, uma espécie de uma ilusão esse trabalho. E Deus condena o homem a esse trabalho. O homem tem angústias durante a noite, o seu coração não descansa durante a noite, dizia Salomão. Tem essa espécie dessa aflição, será que vai estar tudo bem amanhã? E se a economia for mal? E se a empresa for mal? Isso é a aflição que Deus impõe sobre o homem, por causa dos efeitos da queda. Portanto, enquanto a mulher agora ela é responsável por dar filhos e criar filhos na direção de Deus, o homem ele é responsável por prover para a casa, mas prover sobre custo, de maneira custosa, vai doer para prover. E após amaldiçoar a serpente, Satanás, a mulher e o homem, Deus por fim vai expulsar o homem do jardim. Aquele homem que Deus havia criado com carinho, Deus vai expulsar esse homem que por conta própria escolheu não cumprir o que Deus havia prometido para ele, o que Deus havia proposto para ele. E Deus vai expulsar esse homem do jardim e o proíbe de comer da árvore da vida. É isso que Deus vai fazer com o homem. E agora no versículo 24, ele não tendo mais acesso ao jardim, ele não podendo mais ter acesso à árvore da vida, ele está condenado ao final dos seus dias perecer. Ao final dos seus dias ele morrer e encerrar a sua carreira como se fosse um vapor, como alguém que existiu, como uma espécie de ilusão que passou por esse mundo, mas a segunda geração ninguém mais se lembra dele, ninguém se lembra mais dos seus atos, outros vão usufruir do seu trabalho, do seu suor, e assim a vida vai seguindo. O homem é condenado a essa espécie de ilusão, de vaidade da vida. E agora nós podemos pensar, olhando para esse relato da queda, em que Deus expulsa o homem do jardim e o homem agora ele é condenado, o homem e a mulher são condenados a sofrerem as consequências da queda, nós podemos pensar, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Nós podemos pensar, comigo seria diferente, se eu fosse Adão, eu faria diferente. Mas aí nós esquecemos que Deus deu a esse homem o melhor da terra. Deus deu a esse homem frutos do melhor, Deus deu acesso livre a todo tipo de árvore no jardim, Deus vinha visitar o homem. Imaginamos nós, Deus vindo visitar o homem e no final da tarde Deus vindo conversar com esse homem, Deus tendo esse relacionamento, Deus vindo caminhar com o homem no jardim. Esse era o relacionamento que o homem tinha com Deus. É algo que nós não conseguimos imaginar, é algo que não cabe na nossa ideia imaginar a grandeza do que Deus havia feito por esse homem. Mas mesmo assim nós vamos ver que o homem ele escolheu usurpar o trono de Deus. Ele escolheu ser como Deus, ele escolheu que não estava bem estar ali sob o domínio desse Deus e ele foge da presença do Senhor. Ele tenta escapar do domínio desse Deus. E nós vemos que quantas vezes nós também temos esse tipo de atitude. Pessoas que têm condições financeiras, mas mesmo assim elas se tornam os piores corruptos do Brasil. Pessoas que não deveriam ter esse tipo de atitude, pessoas que Deus abençoa, que Deus dá condições, e mesmo assim se tornam pessoas mas é fruto isso do nosso coração, do nosso anseio por ser maior do que Deus, por nosso anseio de querer governar a nossa vida da nossa maneira. Se nós estivéssemos lá no lugar de Adão, nós faríamos a mesma coisa. É algo natural, é algo do ser humano, essa ideia de que nós podemos tomar o lugar de Deus, de que nós podemos chegar até o lugar onde Deus está. E é por isso que o homem tem esses tipos de devaneios em sua vida, a ponto de pensar em construir uma torre que chegaria até o céu. E aí Deus tem que vir e intervir e mostrar a esse homem que ele é quem tem poder, é ele quem é soberano sobre a vida. Israel é um exemplo muito claro disso. Deus tira Israel do Egito com mão forte, Deus abre o mar, Deus dá o maná, Deus dá a lei para Moisés, e agora Deus faz tudo isso por Israel,
e no capítulo 32 de Êxodo nós vamos ver porque Moisés demorou um pouco, Israel construindo um bezerro de ouro. Israel indo atrás de outros deuses, um Deus que havia feito tantas coisas para eles, havia abençoado eles, e Israel tenta fugir da presença desse Deus. O padrão é o mesmo, o Éden é apenas uma história antiga, mas esse é o padrão do ser humano. Deus chama o ser humano e o ser humano foge. Deus busca o relacionamento com o ser humano e o ser humano tenta fugir desse relacionamento, fugir da presença do Senhor. Esse é o padrão do ser humano, esse é o nosso coração mau. É a nossa maldade que está dentro de nós, é os nossos anseios por coisas grandiosas, por coisas maravilhosas, mas mesmo assim nós vamos ver no versículo 21 do capítulo 3, que mesmo o homem tendo falhado, mesmo o homem tendo errado para com Deus, Deus vai graciosamente prover roupas para essa criatura. O homem se encontra nesse estado de culpa em que ele olha para si, ele não consegue se conter, ele não consegue olhar com pureza com os seus olhos, e nós vamos ver no versículo 21 que Deus faz faz roupas de peles para o homem, e Deus veste Adão e a sua mulher. Nós vamos ver que esse homem que é rebelde para com Deus, esse homem que não cumpre o que Deus havia pedido para ele cumprir, esse homem que foge, se esconde, que está com remorso, que está com um sentimento de culpa, mesmo assim Deus vai buscar o relacionamento com esse homem, e Deus graciosamente, Deus vai prover uma vestimenta para esse homem. Esse é o Deus de amor que nós temos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que olha para nós, ele olha para esse homem caído, ele olha para um homem que não tem mais esperança, um homem que pecou, um homem que falhou, que agora tem culpa, tem remorso, mas Deus olha para esse homem e Deus vai vestir graciosamente esse homem. Deus vai fazer o que muitos consideram como o primeiro sacrifício. Deus vai pagar com uma vida inocente para poder costurar roupas para esse homem. Deus vai costurar uma roupa que ele considera justa para esse homem, para que o homem possa se cobrir da sua nudez. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que tem esse amor para com nós, que nos faz nos sentirmos até constrangidos desse amor. Imagine Adão e Eva tendo errado e feito o que fizeram para com Deus, fugido da presença do Senhor, mas mesmo assim eles conseguem olham para Deus e eles veem Deus matando um animal, costurando roupas e dizendo: está aqui, as roupas que vocês construíram não são boas, não estão bem, mas está aqui roupas boas para vocês vestirem, aqui estão as roupas que eu vou dar para vocês graciosamente. Mesmo vocês tendo falhado, a consequência do ato de vocês vai vir sobre vocês, essa já está decretada, mas aqui está a minha graça ainda sendo mostrada para vocês, aqui está uma vida inocente que precisou pagar para que vocês possam ser vestidos. Esse é o Deus que nós servimos e esse é o Deus que nós estamos aqui adorando. Um Deus que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança e que mesmo nós estando em pecados e pecando para com esse Deus, Deus olha para nós e ainda nos chama com amor e nos chama para nós olharmos para a nossa vida e reconhecermos o nosso erro e irmos ao encontro desse Deus, abraçarmos esse Deus, abraçarmos a sua cruz, para que possamos um dia sermos contados como aqueles que creram em Jesus. Convido os irmãos a se colocarmos de pé para estarmos orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade mais que o Senhor nos dá de estarmos em Tua presença. E nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Nós não somos merecedores, Senhor, da Tua grandiosa graça que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Nós não somos merecedores, Senhor, do Teu amor para com nós. Nós somos tão pecadores, pequenos, falhos na Tua presença, e nós te pedimos perdão, Senhor, por não reconhecermos a nossa miserabilidade na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a que nós possamos nos colocar cada vez mais na Tua presença, para que possamos buscar cada vez mais a Tua graça, a Tua direção, e possamos seguir, Senhor, no caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Nos ajude, Senhor, trabalhe em nossos corações, nos dê um coração novo, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a seguir a Tua vontade, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo em nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, continua conosco, nos guarda, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.